Eu tenho da parte de Deus uma palavra para vocês nesta manhã, e eu quero que você entenda de uma forma muito clara o que Deus vai falar. Por isso eu quero orar para que o Espírito Santo te dê esta capacidade, esta condição de ouvir e entender o que está acontecendo, o que Deus vai falar e o que Deus tem para a sua vida. Então eu quero orar aqui junto com você agora, esperando em Deus que Ele nos dê esta compreensão. Tem alguns textos nas Escrituras que falam a respeito de ter discernimento e compreender. A palavra de Deus diz que o coração sábio compreende o tempo e o modo de todas as coisas. A Bíblia diz que as pessoas que estão ligadas a Deus de modo geral têm clareza a respeito do seu tempo. E esta foi a grande marca na vida dos homens e mulheres de Deus. Imagina você que o mundo está à sua volta, está se movimentando e você não percebe o que está acontecendo. Imagina que você está dentro de uma casa que está pegando fogo e você não percebe que está pegando fogo. Imagina que você está dentro de um barco que está afundando e você não percebe que ele está afundando. O que isso vai gerar? Vai gerar a ruína para a sua vida e especialmente para as vidas que estão à sua volta. Então a grande marca dos cristãos, dos filhos de Deus, daqueles que foram transformados pela sua graça, pela sua misericórdia, é o fato de que compreendem, discernem o tempo de todas as coisas. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã, na convicção de que Deus vai tocar o seu coração de um modo especial. Então eu quero orar antes de mais nada, pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração, mesmo aos nossos queridos que estão aqui hoje pela primeira vez. Eu creio que foi Deus quem trouxe vocês aqui. Vocês são não só muito bem-vindos, mas eu creio que vão ser muito abençoados também. E eu quero, junto com vocês aqui agora, crer naquilo que o nosso Pai vai fazer entre nós. Pai de bondade, nós cremos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui nesta manhã, e é o Teu Espírito Santo que vai falar de um modo especial a cada coração, a cada um de nós, e haveremos de ser muito fortalecidos e muito enriquecidos em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, quando nós estamos juntos, Deus faz outras coisas que nós nem esperávamos. Esta semana eu participei de um encontro. Nosso querido pastor Carlos Alberto, que é o fundador e presidente internacional do Ministério da Comunidade da Graça, reuniu todos os pastores ordenados da Comunidade da Graça na cidade de Atibaia, em São Paulo. E eu confesso a vocês que eu cheguei ali muito cansado, porque houve uma descarga de adrenalina muito forte no nosso corpo, em virtude de tudo aquilo que nós vivemos ali em São Paulo, na segunda-feira, durante todo o dia, na terça-feira, conversando com médicos, indo em hospitais, negociando valores e vendo técnicas cirúrgicas, uma série de coisas. E eu cheguei na quarta-feira em Atibaia, eu estava muito, muito cansado. Estava assim, sentindo o peso de tudo aquilo. E depois de ter chego ali, eu estava com muita vontade de vir embora. Primeiro porque minha esposa não estava comigo e eu não gosto de ficar longe dela. E ainda mais em momentos como esse, ela ia fazer quimioterapia na quinta-feira. Eu fiquei muito oprimido por aquela situação, porque foi a primeira vez que eu fiquei longe dela. Acho que já foram mais de 12 sessões de quimioterapia. E eu estava longe dela e eu queria muito vir embora, a ponto dele, o pastor Carlos Alberto, ter percebido e ter me dito: pode ir embora, eu agradeço demais você ter vindo aqui, isso tocou meu coração. O pastor falou, o fato de você abrir mão de tudo para estar aqui comigo, mas pode ir embora para sua casa, vai lá e Deus te abençoe. Eu falei: tá bom, eu vou pensar sobre isso. E eu entendi que Deus tinha um propósito para mim ali. Eu fiquei naquele lugar, permaneci a quinta-feira ali com o coração apertado, porque eu queria estar aqui em Londrina, mas fiquei. E na sexta-feira, quando terminou o nosso encontro, no final da tarde, no meio da tarde, eu percebi que Deus de alguma forma tinha me mantido ou me levado àquele lugar para renovar a minha vida.
E eu fui renovado não só na visão, na paixão, no desafio, mas também fui renovado no corpo, na alma e no espírito. Por que eu estou compartilhando isso para vocês? Porque eu quero dizer-lhes que existe uma mística na comunhão da igreja. Quando nós, como igreja, estamos juntos e começamos de alguma forma a orar ou ministrar uns aos outros, Deus está presente e coisas que jamais vamos compreender acontecem em nossa vida e em nosso coração. As forças do inferno que tentam nos jogar para baixo, tentam nos fazer esmorecer, elas são expulsas não só da nossa vida, mas do ambiente aonde o Senhor está se manifestando. Sempre foi assim ao longo da história e nós não podemos nos esquecer que esta mística permanece sobre a vida da igreja. E eu fui renovado nesta visão e eu posso hoje compartilhar isso com vocês, na certeza que Deus fará o mesmo nesta manhã, neste lugar, e através da comunhão uns com os outros, nós vamos sair daqui muito melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo um texto das Escrituras, em João capítulo de número 4, verso de número 34. Evangelho de João, quatro, 34. Vamos ler a partir do verso 31, só para você entender aqui a dinâmica daquilo que nós queremos comunicar. O subtítulo deste texto que vamos compartilhar nesta manhã é assim: a ceifa e os ceifeiros. Ceifa significa colheita, e os ceifeiros significa aqueles que fazem a colheita. E eu quero deixar claro uma coisa, eu quero que você preste muita atenção agora. As duas coisas são indistintas, elas não podem se separar. Não existe colheita sem que haja quem a colha. Então Deus estabelece tanto a colheita, quanto Ele estabelece aqueles que vão realizar a colheita. E a colheita, do ponto de vista da cultura em que a Bíblia é envolta, que é uma cultura eminentemente agrícola, porque vocês sabem que a industrialização nos dias de Jesus era algo muito incipiente ainda, e a indústria ela sofre muitas mutações ao longo da história, né, desde as mais rudimentares formas de industrialização, do que quer que seja, e coisas que hoje são muito modernas, amanhã são completamente obsoletas. E eu penso que se Jesus usasse analogias ou simbologias relacionadas à indústria para ilustrar as suas ministrações, as suas parábolas, o seu ensino, talvez nós não entendêssemos nada da Bíblia, porque muita coisa mudou. Mas no que diz respeito a agricultura, a semeadura, a colheita, por mais que tenham havido avanços na área da genética e tudo mais, mas a forma de se plantar é a mesma, é lançar a semente na terra, esperar germinar, crescer e depois colher os frutos. Isso nunca mudou e muito provavelmente nunca mudará. Então Jesus usa aqui uma palavra muito conhecida de todos nós, principalmente nós aqui paranaenses, né, que vivemos num estado pautado pela cultura agrícola, e ele fala a respeito de duas figuras aqui. Ele fala a respeito da ceifa e fala a respeito dos ceifeiros. E ele começa a dizer: neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém lhe trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte, se alguém, tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, e outros trabalham, e vós entrastes no meu trabalho. Do que nós estamos falando aqui, gente? Existe algo que acontece na vida de todo aquele que se converte a Jesus, porque nós sabemos que só existem 2 maneiras de viver nesta terra. A primeira delas é viver conduzido pelas paixões da nossa alma e fazer tudo o que nos dá na cabeça. E a outra coisa é você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador e agora viver diante de um roteiro pautado pela palavra do Senhor. Imagina você a segurança que isso nos dá. Uma coisa é eu viver cada dia de um jeito, esperando o que vai acontecer pela manhã, se vai chover, vai fazer sol, se eu vou ter isso ou vou ter aquilo, se eu vou para cá ou vou para lá. E é assim que nós vivemos quando não temos o Senhor sobre nós. Nós vivemos conforme o vento nos leva. Nós vivemos conforme a onda do mar que vai e vem. E dentro desta analogia, Jesus faz uma declaração a respeito do homem inconstante. Ele diz assim: é semelhante à onda do mar impelida pelo vento, que empurra e sopra e leva para lá e para cá. E ele conclui dizendo assim: não pense tal homem que conseguirá ou alcançará qualquer coisa do Senhor. Quem vive de qualquer jeito vai receber qualquer coisa. Ou, como o ditado diz, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. E é assim que nós, de modo geral, fomos criados. Quando eu olho para trás e penso nas gerações que vieram antes de mim, na minha própria família, eu fico imaginando como poderia ter sido melhor a vida de muitos deles se tivessem conhecido a Cristo. O Evangelho entrou na minha geração, na minha família, através da vida da minha mãe. Dali para trás, não temos notícia de nenhum cristão conhecedor das Escrituras. Pelo contrário, eu tinha um avô que era admirador da doutrina espírita, e com isso uma certa influência veio a toda a família. Mas a partir da minha mãe, ela conhece a Cristo, conhece o Evangelho, e nós fomos influenciados de tal maneira que nós somos em 3 irmãos, eu e 2 irmãs, e todos nós somos pastores do rebanho de Deus, juntamente com aqueles que vieram a se casar conosco. Minha esposa é pastora, meus cunhados são pastores, então nós somos em 6 pastores, todos servindo a Deus, e cremos que isso vai acontecer também com a vida das nossas filhas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque à medida que nós recebemos a Cristo, nós passamos a integrar um projeto, e esse projeto é o projeto eterno de Deus. E este projeto nos envolve, às vezes, de uma forma até que nós não percebemos. Deus coloca você em determinado lugar, em determinado momento, em determinada hora, como um propósito e como a própria boca e instrumento dele para realizar uma obra naquele momento. E você já vai entender onde eu quero chegar. E aqui voltando ao texto bíblico, ele começa falando aqui sobre a ceifa, que é a colheita,
e sobre os ceifeiros, que são aqueles que trabalham para realizar a colheita. E ele está dizendo aqui que os seus discípulos, e a grande marca dos discípulos de Jesus, antes de Jesus ser levantado ao céu e derramar sobre eles o Espírito Santo, é que esses camaradas, em determinado momento, eles podem ser comparados aqui, não aos 3 patetas, mas aos 12 patetas, que eles não entendiam nada do que estava acontecendo. As coisas aconteciam debaixo do nariz deles e eles não viam. Eles não viam quem estava do lado deles. E às vezes Jesus fazia um milagre e eles ficavam desesperados. Como foi o caso de Jesus dentro de um barco, atravessando ali o lago da Galileia, e começa a tempestade, e eles olham, Jesus está dormindo, e eles morrendo de medo de morrer, pensando que vão se afogar, que o barco vai partir no meio, e eles começam agora a bater boca com Jesus. Fala, olha, sinceramente, eu estou decepcionado com o Senhor. Nós estamos aqui, teus amigos, fiéis, não perdemos um culto, uma reunião, uma célula, um G100, um treinamento da igreja, e agora esse barco está afundando, e nós estamos aqui morrendo de medo, e o Senhor, o que está fazendo? Está dormindo. Bonito, né? Bonito isso que o Senhor faz com a gente. Não é assim que a gente age diante de Jesus? Quando está passando por alguma crise? Fica murmurando, reclamando. Jesus se levanta, repreende o vento, acalma o mar e sobrevém uma grande bonança. Daí ficam aqueles camaradas com cara de paisagem. Aí é a vez de Jesus falar para eles. Ele falou, por que vocês são tão difíceis de crer? Por que vocês são tão difíceis de entender as coisas? Já estão caminhando comigo há algum tempo e até agora não perceberam que se vocês estão comigo, vocês não têm nada a temer, porque vocês estão seguros, porque eu estou presente na vida de vocês. E aqui também, quando você lê esse texto, parece conversa de maluco. Jesus estava falando de coisas espirituais e eles só tinham olhos para coisas naturais, como a grande maioria de nós. Jesus está falando de espiritualidade, Jesus está falando de bênção que não vem como fruto de alguma riqueza terrena que a gente recebe, mas de riquezas eternas que podem nos alcançar hoje e transformar não só a nossa vida, mas de toda a nossa família e de todos aqueles que estão à nossa volta. E a gente só enxerga aquilo que nós viemos buscar. Aquela migalhazinha, aquele pedacinho de pão, aquela esmolazinha, aquela coisinha que tem nos preocupado. E aqui não é diferente nesse diálogo. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come alguma coisa, está magrinho. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, não estou preocupado agora em me alimentar fisicamente, porque eu tenho uma outra comida, que vocês ainda não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém que o trouxesse de comer? Vocês estão vendo que eles não entendem nada? Jesus está falando de uma coisa, eles estão falando de outra coisa, e assim é na vida de cada um de nós muitas vezes. Deus tem algo maravilhoso a revelar em mim, em você, através de mim, através de você, e a gente continua pautado só pelo modo com que vivemos até hoje. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele está dizendo assim, o que me alimenta é obedecer o meu Pai, porque quando eu obedeço o meu Pai, Ele me alimenta. Eu obedeço o meu Pai, Ele me fortalece. Eu obedeço o meu Pai, Ele me abençoa. Eu obedeço o meu Pai, Ele me enriquece. Eu obedeço o meu Pai, Ele envia provisão. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui? A conversa é com o Pai. A palavra de Deus diz que o homem não pode receber nada que do céu não lhe tenha sido dado, e a gente continua
olhando para o chão, falando, não, é daquele ali que vem, é daquele negócio, é daquela pessoa, é daquele camarada, é daquela situação que eu vou tirar aqui esse proveito, eu vou tirar essa provisão. Jesus nos mostra uma nova dinâmica. Jesus está falando aqui a respeito da ceifa, mas Ele está falando a respeito dos ceifeiros. E olha o que mais que Ele diz aqui: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Olha o que Jesus está dizendo, gente. Ele está dizendo, vocês estão pensando, vocês estão imaginando, vocês estão julgando que faltam ainda 4 meses para que se cumpra o período da colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Não é lá na frente, não é no futuro, não é daqui 4 meses, não é para depois, é para agora o que Ele tem a realizar. Você pode dizer assim comigo? Eu sei que às vezes isso incomoda muitas pessoas, mas eu quero que você grave isso. O tempo é agora. Você pode dizer isso? Sendo mais chato ainda, diz isso para a pessoa que está do seu lado. O chato sou eu, né? O tempo é agora. Não é amanhã, não é depois, não é ano que vem, o tempo é agora. E ele diz assim, o ceifeiro recebe a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Quantos aqui não querem receber a recompensa? Eu quero receber a recompensa. Eu quero entesourar, não só para esta vida, mas para a vida eterna. A recompensa está em fazer a vontade de Deus. Aliás, viu, Marquinhos, o tema dessa mensagem, o Deus que recompensa, você deve ter imprimido tudo já os CDs, né? Mas tudo bem, 3, à noite você muda. O Deus que recompensa, Ele tem uma recompensa pronta para mim e para você. E sabe por que ninguém recebe recompensa? Porque nós não entendemos que o tempo é agora. E continuamos ali, como os discípulos no barco, quando Jesus dormia, achando que o barco vai afundar. Eu quero dizer uma coisa para você: se você pode crer em Jesus, tome posse, o barco não vai afundar. Não vai afundar. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Ele tem um propósito para você. Esses dias nós tivemos uma experiência muito forte lá em São Paulo. Tinha um dos nossos irmãos que o filho optou a seguir o caminho da homossexualidade. E ele estava muito constrangido, muito envergonhado com aquela situação. E ele, de certa forma, ali, sem jeito, foi falar com o nosso pastor Carlos Alberto, e ele já tinha trazido isso a público, não é novidade para ninguém. Mas nosso pastor deu uma palavra para ele que serve para todos nós. E ele disse assim: espera, a história ainda não acabou. Aquilo que hoje parece na nossa vida ser motivo de tristeza, aquilo que na nossa vida hoje parece ser motivo de vergonha, aquilo que na nossa vida hoje parece ser motivo de angústia, daqui a pouco Deus vai transformar no maior testemunho que nós poderíamos ter. Esses dias eu estava conversando com um médico, e ele estava preocupado que eles iam realizar uma grande cirurgia num homem infectado pelo vírus da AIDS. Era um homem de 64 anos de idade, que durante toda a sua vida foi homossexual. Ele injetou silicone automotivo no corpo inteiro, seios, nos glúteos, nas pernas, na maçã do rosto. E agora esse homem com 64 anos de idade, ele estava
à beira da morte, com um problema cardíaco muito sério, infectado pelo vírus da AIDS, e a equipe que ia operá-lo estava muito reticente, porque imagina, você rela num bisturi, numa ponta de uma agulha, você pode ser infectado ali. E o médico, que não é cristão, aliás, confessa-se ateu, ele me dizia: este homem se converteu ao cristianismo. Ele é um evangélico hoje, e ele está num processo de restauração do seu corpo. E nós vamos operar agora o seu coração. Eu fico imaginando a vida daquele homem pautada durante toda a sua vida pela miséria, pela frustração, pelo sentimento de vergonha que trouxe a sua família, de rejeição que ele recebeu da sociedade, um homem que foi marcado por tantas dores, sofrimentos, tristezas, e a própria destruição do seu corpo, que segundo a Bíblia é templo do Espírito Santo. Agora, aos 64 anos de idade, trazendo em si o testemunho de um Jesus que muda todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Aquilo que nesse momento parece ser motivo de muita vergonha, de muito escândalo, daqui a pouco Jesus toma em suas mãos e tem como um troféu, como aquele que no dia do tapete vermelho lá do Oscar, levanta aquela estatueta, e Jesus diz: este esteve na lama, mas agora está limpo pelo meu sangue. É isso que Deus faz. E Jesus está dizendo aqui: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, porque haverá um prêmio, haverá um tesouro, haverá uma recompensa, haverá algo que vai nascer como fruto do trabalho que nós estamos realizando hoje. E se você que está aqui vive ou vem aos cultos e às reuniões com a mera expectativa de alguém que vem aqui para receber algo, você está muito enganado. Você está vindo aqui para receber da parte de Deus não só livramento, paz, bênção e a transformação da sua própria vida, mas para receber também uma tarefa, uma incumbência, uma delegação, para ser revestido de autoridade, de poder, e para receber da parte de Deus uma visão que nos tira desta situação que nós lemos aqui na Bíblia, de completa confusão a respeito das coisas. Porque esses homens estavam confusos. Jesus estava falando-lhes de coisas espirituais, e eles dizendo: mas será que alguém trouxe um sanduíche para ele? Será que alguém trouxe um marmitex para ele? Ele está dizendo: gente, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, porque à medida que eu faço a vontade dEle, as coisas acontecem. Vocês não entenderam que esse é o segredo? O segredo de uma vida plena, abençoada, feliz, está em fazer a vontade do meu Pai. Agora há pouco aqui, nós consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, e eu sei que isso muitas vezes constitui um desafio muito grande para determinadas pessoas. Parafraseando lá aquela atriz que faz em cena ali naqueles filminhos do Porta Estreita, né? Ela fala assim: minha alma sangra cada vez que eu vou ter que entregar aqui o dízimo e a oferta. Vai estar arrancando um pedaço do meu coração. Para alguns é assim obedecer a Deus. Em determinados momentos, a nossa alma sangra para fazer a vontade do Pai. Mas Jesus já tinha, na sua experiência com Deus, a convicção e a clareza que toda bênção, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, como diz a palavra. E Ele está agora revelando aos seus discípulos algo que eles não entendiam, e Deus está fazendo o mesmo comigo e com você nesta manhã. Ele fala a respeito da ceifa, mas em primeiro lugar eu estou aqui me dedicando a falar a respeito dos ceifeiros. Imagina que você tem uma empresa que foi contratada para uma grande missão.
você é o líder, e você escolhe para ajudar você os 3 patetas para te ajudar. Você acha que ia dar boa coisa ou não? Eu não sei, eu estou falando aqui de coisa que metade da igreja nem sabe o que é. Os 3 patetas eram um seriado de televisão que passava 40 anos atrás. Mas eram 3 camaradas muito atrapalhados, eles ficavam brigando o tempo inteiro. E eles eram uma espécie de anti-heróis. Eles estavam sempre em alguma missão, em alguma tarefa a realizar, mas só faziam atrapalhado. E assim somos nós muitas vezes. Assim eram os discípulos de Jesus. E por que Jesus escolheu esse tipo de discípulo? Sabe por quê? Porque ele sabia que o que vinha pela frente não ia ser muito melhor, não. Que a gente não ia ser muito melhor do que isso. Mas Jesus tinha um plano para eles também. Se você continua lendo a Bíblia, os Evangelhos, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que depois de 3 anos e meio caminhando com eles, Jesus tira do próprio Espírito que estava nele e coloca sobre aqueles homens e mulheres. Ele permite que haja esse ato ou este lapso de tempo, onde eles revelam toda a atrapalhada do ser humano, sem a presença do Espírito Santo, pintando, bordando, fazendo as maiores confusões, como nós todos fazemos e fizemos. Mas Jesus sabia que em determinado momento aquela gente ia mudar. Jesus sabia que em determinado momento aqueles camaradas iam ser cheios do Espírito Santo. Assim como nós, às vezes a gente fica olhando para o irmão, falando, aquele irmão é um trapalhão, aquele lá é um sem vergonha, aquele outro é um safado, aquele é um picareta, aquele é um vigarista. Mas eu sei que Jesus vai transformar todos, e todos serão cheios do Espírito Santo. Só que quando a gente tem uma visão limitada, qual é a nossa tendência? Preciso escolher melhor meus amigos. Tem gente que já disse isso para mim. Renato, você precisa escolher melhor seus amigos. Disseram isso para Jesus muitas vezes. O que deu nesse homem? Tinha uma carreira promissora, foi criado pelos melhores rabinos, não saía da sinagoga, agora está andando com essa gentalha, cobradores de impostos, prostitutas, fica conversando aí com gente de baixa estirpe. E Jesus está mostrando para eles aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. O tempo é agora. Deus está fazendo uma obra agora. Jesus está realizando agora algo no coração da igreja. E como é que eu posso lhes afirmar isso? Eu quero fazer uma pausa aqui dentro do que eu estou dizendo para vocês. Nós já vamos voltar a ler esse texto. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o mundo todo está em crise. Eu não sei se vocês têm lido jornais, se vocês têm assistido televisão. Eu não sei se vocês têm lido revistas que falam a respeito de notícias deste mundo. O mundo todo está em crise. São guerras, são revoluções, são colapsos financeiros alcançando países que estão completamente quebrados. São desastres naturais, é a criminalidade, são as doenças como o ebola que está matando milhares e milhares de africanos. É a corrupção tão presente nos nossos dias, no nosso país, e especialmente hoje na nossa cidade. Londrina hoje talvez seja a cidade com o maior número de pessoas sendo presas por corrupção em todo o país. Terrorismo, uma realidade hoje, você não pode ir para lugar nenhum sossegado. Nós temos, ao longo dos anos, viajado muito pelo mundo afora, e aonde nós vamos, o terrorismo se faz muito presente ali através da tensão que envolve os aeroportos, as rodoviárias, as estações de trem, as perseguições de ordem racial,
Recentemente, lá nos Estados Unidos, um moço de quase 2,5 metros de altura estava espancando um policial, levou um tiro. Depois queriam botar fogo na cidade porque acharam que era perseguição racial, porque o moço era um negro e quiseram quebrar tudo. E é uma realidade. O mundo ainda não se livrou do racismo. Sabe por que não? Porque a única coisa que livra alguém do racismo é um novo coração em Cristo Jesus. Senão as pessoas se tornam racistas por causa da cor da pele, por causa da ideologia religiosa, por causa do nível cultural, por causa do nível financeiro, até mesmo os crentes, falando às vezes besteira, julgando os outros por causa das diferenças. As perseguições de ordem religiosa, o ISIS, esse grupo islâmico radical, decapitando pessoas a todo tempo, enterrando pessoas vivas. E a mais recente delas, a homofobia, que tem se transformado numa bandeira. Estava vendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esteve em São Paulo, estava na Assembleia Legislativa, quando um grupo de pessoas começam ali a vaiá-lo com palavras de ordem contra a homofobia, porque o acusando de apoiar movimentos contra determinados grupos. Mas o que nós vamos fazer diante dessas coisas? O que isso indica? Será que estamos no fim dos tempos? Qual é a posição da igreja diante de tudo isso? Qual é a sua posição? Na semana retrasada estávamos aqui conversando e uns dias antes, na própria reunião do Conselho de Pastores que se deu aqui neste lugar, nós vimos o Conselho de Pastores com uma posição a respeito das passeatas nas ruas. De repente, um outro pastor vem aqui e se levanta dizendo: não, a igreja tem que ir para as ruas, a igreja tem que se manifestar. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja diante de tudo isso? O que isso que eu estou dizendo para vocês tem a ver com o texto que nós acabamos de dizer, dizendo que a ceifa, ou que os campos estão brancos para a ceifa. O mundo está em crise, e eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que eu vou dizer aqui agora. O mundo está em convulsão, as pessoas à nossa volta estão cheias de problema, porque isso faz parte do processo natural da grande colheita que Jesus se refere nesse texto das Escrituras. As pessoas fizeram semeaduras tão equivocadas em todo o tempo. Escolhas erradas, decisões erradas, se entregaram a paixões, se entregaram a misérias, se entregaram à corrupção, se entregaram a toda sorte de coisas que as desviaram do projeto de Deus. E o que aconteceu? Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. E ao ceifarmos, ao nascer esta semeadura, ao nascer esta planta, o que acontece? Está todo mundo desesperado. E o que se faz no tempo da colheita? Você pega uma colheitadeira, não é verdade? E começa agora a colher. Ou mesmo nos dias rudimentares de Jesus, você começa agora, pega uma foice e vai cortando e recolhendo os feixes. Mas quando a gente não tem discernimento, sabe o que nós fazemos quando o campo está pronto para a colheita? Nós pegamos um rolo compressor e passamos por cima. Você acha que tem coerência quando o campo está branco para a colheita, você passar com o rolo compressor em cima dele ou não? Tem ou não? Tem ou não? Não. Mas é isso que nós estamos muitas vezes fazendo. É isso que e é isso que a igreja nos dias de hoje está fazendo. Quando a igreja pega um cartaz e coloca:
e vai para as ruas dizendo assim: fora corruptos, vocês vão todos para o inferno, queimar com Satanás, que é o pai de vocês. Esse muitas vezes tem sido o discurso dos cristãos, quando se encontram com um homossexual, quando se encontram com um ladrão, quando se encontram com alguém que agiu desonestamente. O cara vira um espalha-roda. O cara chega assim: gente, vamos circulando, chegou o pecador, que nós somos bons demais, nós somos pessoas de fina estirpe, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, afinal de contas agora somos pessoas cheias do Espírito Santo, não podemos mais conviver com esse tipo de gente, não podemos mais agora ter relacionamento com determinadas pessoas. Era assim que os fariseus, a quem Jesus condenou e chamou de hipócritas, de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É um túmulo pintado com cal. Por fora está branquinho, por dentro tem coisa podre. Jesus está falando assim: gente, vocês ficam espertos. É tempo de colheita, é por isso que tanta coisa está acontecendo, é por isso que tanta gente está caindo, é por isso que tanta miséria está vindo à luz. Não é para vocês passarem com o rolo compressor sobre essa gente, não, é para vocês estenderem a mão para elas e as tirarem do meio da lama. É para vocês atentarem para o fato de que elas têm família, e para vocês irem até a família delas para oferecer agora uma palavra de esperança. É para vocês se recrutarem e em grupo, em bloco, entrarem nos presídios, nas cadeias e pregarem o Evangelho para essa gente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês não perceberam o que está acontecendo? Essa gente está caindo porque eu as amo. Eles estão sendo disciplinados porque eu tenho um projeto para a vida deles. Vocês sabiam que tinham discípulos de Jesus que eram cobradores de impostos, ladrões? Vocês sabiam que tinha um camarada que virou até música, e música famosa, que subiu numa árvore para ver Jesus, e aquele camarada era um ladrão, um cobrador de impostos, mas quando ele desceu da árvore, porque Jesus falou: desce daí, Zaqueu, eu vou na tua casa hoje. E quando Jesus entra na casa desse Zaqueu, o que quer dizer que ele reuniu a família de Zaqueu. Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. E Zaqueu falou: todos aqueles que eu lesei, eu vou devolver 4 vezes mais. É isso que Jesus quer realizar nesses dias. E a igreja continua com o mesmo perfil dos discípulos de Jesus, que não estavam entendendo nada do que ele estava falando. E nesses dias, quando eu tenho falado essas coisas, tem gente se levantando contra mim, dizendo: esse pastor está falando heresia, esse pastor não está pensando no que está falando, andando até escrevendo as coisas aí. Chegou uns, o que foi, torpedo, SMS, e-mail, mensagem, sei lá, para mim, que estou falando coisas que não devo. Vocês vão me perdoar, mas esse é o único evangelho que eu conheço, o evangelho da salvação do perdido. Esse é o único evangelho que eu ouvi Jesus pregar, e fora este evangelho, eu não só desconheço, mas eu rejeito. Porque se o evangelho não servir para salvar quem está precisando, ele não serve para nada. Um dia eu estive perdido e Jesus me resgatou. E por isso eu decidi ser um pregador do Evangelho. Por isso eu decidi. Eu sou advogado, eu sou empresário, mas a minha principal função, enquanto eu estiver vivo nesta terra, é pregar o Evangelho. Quando eu estive doente, eu fiquei 2 meses sem poder andar, eu fiquei em casa. Mas no dia de pregar o Evangelho, eu reunia forças e vinha para cá. Muitas vezes vocês me viram sentado aqui na frente. Muitas vezes vocês me viram aqui subindo de muleta, com o pé imobilizado.
Mas eu nunca deixei de vir pregar o Evangelho, porque para isso eu existo. E é importante nós entendermos, esta é a comida que eu tenho, fazer a vontade do meu Pai. E aonde entra cada um de nós? Aonde entra cada um de vocês? Vocês estão em toda parte, nós estamos em toda parte. Um de nós está num único lugar, nenhum de nós aqui é onipresente, mas nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto estas centenas de pessoas que se reúnem aqui pela manhã, e à noite também vai ter mais um outro grupo de centenas de pessoas, nós somos onipresentes, nós estamos em toda parte, e ali nós vamos estar atentos, com os ouvidos e com os olhos abertos, para ver a necessidade de alguém. Quando você vê alguém comentando, caiu mais um, é Deus fazendo justiça, tomara que apodreça na cadeia. Eu gostei muito da fala do deputado Marco Feliciano, um homem muito polêmico por causa das suas atitudes, do seu comportamento, mas no que diz respeito a esta fala, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Diante da oitiva daquele gerente de serviços da Petrobras, Renato Duque, no Congresso Nacional. Vocês sabem que o Renato Duque recebeu orientações para não abrir o bico. E o Marco Feliciano, ao ver aquele homem calado ali, e chegou a vez dele falar, ele disse: ao olhar para Vossa Senhoria, meu coração fica dividido. Na condição de parlamentar, tenho muitas indagações a fazer-lhe, mas na condição de pastor, fico com o coração apertado diante do seu semblante, de angústia e de tristeza, dividido entre dois pensamentos: ou apodrecer na cadeia, tendo o destino do senhor Marco Valério, que foi condenado a 45 anos de prisão, ou morrer assassinado como o senhor Celso Daniel, prefeito de Santo André. Só tinha duas alternativas. Se fica quieto, 45 anos de cadeia, longe da família, longe dos parentes, longe de todos. Se abre o bico, morre, como o Celso Daniel. Olha onde nós nos colocamos, olha onde nós chegamos. E quando nós vemos pessoas passando por isso, a nossa grande característica de santos de Deus é estender esse dedinho aqui e, se possível, enfiar dentro do nariz dessas pessoas para acusar-lhes, para condenar-lhes e para dar-lhes a sentença de um inferno eterno, e que de preferência comece agora. Essa falta de discernimento tem impedido-nos de fazer uma grande colheita para Jesus, quando a igreja deveria entender. Jesus está dizendo, não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para daqui 5 anos. Levantai as vossas cabeças e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Eu fui à Penitenciária Estadual de Londrina, acompanhado aqui pelo Dr. Eduardo, que era advogado de uma determinada pessoa que estava lá. E eu fui como pastor, e eu comecei a falar dessas verdades para um daqueles presos. Aquele homem, ele deu um pulo na mesa assim, segurou as minhas 2 mãos, e começou a apertar e a chorar. E ali ele entregou a sua vida a Jesus. Alguém pode falar também, numa cadeia daquela, até eu entregava. Não entrega coisa nenhuma, tem gente passando por um problema muito pior, e não se rende a Jesus. Não se rende ao que Deus quer fazer em sua vida e através da sua vida, continua duro, continua sendo intransigente dentro da sua casa, continua sendo muito miserável no seu comportamento, continua sendo um carrasco dos seus filhos, da esposa, do marido, não se rende. E a tribulação vem, a luta vem, a enfermidade vem, a angústia vem, e a falta de dinheiro vem, para ver se nós nos quebrantamos, para ver se Jesus pode fazer na nossa vida o que Ele veio a esta terra realizar, transformar-nos em santos, cheios do Espírito Santo.
Este é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. E nós vamos para as ruas exigindo que sejam presos os corruptos, que sejam massacrados, que sejam torturados, que se acenda uma fogueira e queime todos em praça pública. Essa tem sido a postura da igreja muitas vezes. Vocês querem ir para a rua? Eu quero pregar o evangelho da salvação e dizer que há esperança em Cristo Jesus. Tudo que eu comunico a vocês, normalmente eu aprendo de Deus, e aprendo apanhando, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que Ele ama. Eu e minha esposa e minha família toda, porque ninguém fica livre, passamos um dos momentos mais críticos da nossa vida. Eu e ela com doenças incuráveis e mortais. Ela com câncer e eu com uma doença autoimune e degenerativa. Nós fomos tão enriquecidos por Deus em tudo isso. E eu já vou dizer para vocês por quê. Eu quero só terminar de ler o que diz esse texto. Verso número 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Quando nós entendemos o nosso papel de ceifeiros, quando nós nos entendemos que Deus nos colocou neste lugar, nesta hora, neste tempo, para sermos a boca dEle, as mãos dEle, nós recebemos a recompensa. O nosso Deus é um Deus que recompensa. E eu quero declarar aqui, Deus está levantando vocês. Não foi por acaso que Deus trouxe vocês neste lugar, que vocês têm sido ovelhas desse rebanho. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa e para a sua família. E Ele está dizendo nesta manhã que grande será a recompensa. E esta recompensa é entesourar os frutos para a vida eterna. Você sabe o que quer dizer aqui, entesourar frutos para a vida eterna? Eu vou aqui na frente para esclarecer isso para vocês. Tem gente que diz que desse mundo não se leva nada. Você já não ouviu dizer isso? Já ouviu ou não? É mentira. Deste mundo você leva as pessoas que você ganha para Jesus. Esses são os frutos que vão para a vida eterna. Lá no céu, você vai ver cada um deles, que estava sujo por causa do pecado, que tinha se afundado na lama, que tinha se entregue à corrupção, às misérias, às taras, às iras, à perversidade. Você vai vê-lo vestido com vestes alvas, lavadas pelo sangue de Jesus. E você será o responsável, e a Bíblia diz, grande será o teu galardão. É para isso que Deus nos tem chamado, é para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui. Ai, meus problemas e as minhas dificuldades, eu vou falar uma vez só e você vai gravar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas